Buenas noches a todos y a todas. Gracias por asistir a la llamada de la asociación, a este ciclo de entrevistas, no solo para divulgar y difundir el libro de la asociación, como han sido las anteriores entrevistas, sino también para difundir y divulgar todo conocimiento humanista, sobre todo relativo a congresos que nos favorecen y nos enriquecen. Y hoy, esta noche, tenemos con nosotros y con nosotras a María Gorllao Enríquez. María es psicóloga, facilitadora y profesora de constelaciones familiares. Dirige y creó hace 11 años y dirige en la actualidad un centro dedicado a la clínica desde el Prima de las Constelaciones Familiares. Es mentora y organizadora del Congreso de Consciencia Sistémica, que se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2021 en Estoril, Portugal. Buenas noches, María, bienvenida. Buenas noches. Ups, gracias. Yo creo que está aquí un sonido extraño, ¿no? No, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, como recordarles a nuestras socias y socios y personas que nos están viendo, que también vienen de fuera de la asociación, que como al ser un formato entrevista, deben de cerrar, digamos, el vídeo y el sonido. Luego daremos paso a una serie de preguntas que quieran hacerte, no solo del Congreso, sino del tema que traemos hoy y vamos a hablar de forma amplia y profunda. María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, María? Muy bien. ¿Estás bien? Sí. Sí, yo estoy muy bien. Sí. Miro que tenemos muchas caras conocidas. Tenemos Eva, tenemos Rafael, tenemos... eu creio que estava também, já não está, sim. Sara, que estava mirando, sim. Sí, Entonces, estamos... Vamos a cumprimentar las personas que para mí son ya conocidas y darles las buenas noches. Muy bien, queremos y quiero que te sientas en casa porque esta es tu casa y efectivamente una de las colaboraciones entre la Asociación Española y el Congreso Sistémico de Portugal de Conciencia Sistémica es precisamente eso, ¿no? Es la cercanía, el conocimiento, el intercambio, ¿no? Y el equilibrio entre el dar y el recibir que llevamos manteniendo desde el año pasado. Sí, Recuerdo sí. cuando nos invitaste a Lisboa y disfrutamos y pudimos disfrutar del precioso y profundo congreso, también con participación, que luego hablaremos de varias socias y varios socios de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas. Bueno, hablar sobre la conciencia colectiva y los efectos que tuvieron y tienen las colonizaciones y todos sus hechos significativos, cómo podemos sanar esos efectos y aspectos que quedaron grabados en letras de fuego en nuestras sociedades y culturas, como es el caso de España y Portugal. Sí, sí. O ponto é que nós ainda não estamos a trabalhar muito na parte das constelações sociais. Eu creio que temos pouco a responsabilidade, todos, as pessoas que trabalham com constelações, de pensar a ser movimentos sociais. Porque hasta agora, muitos de nós pensamos solo trabalhando com as pessoas, com as famílias das pessoas, e há movimento que eu creio que é muito importante de pensar, para começar a reverberar em todo o inconsciente coletivo. Nós outros sabemos que quando uma pessoa ou duas ou três pensam a ser movimento, que este movimento pensa de uma forma muito natural a reverberar em las outras almas, não? Em los outros países, em las outras culturas. Então, mirando hacia o ponto da colonização e de tudo o que se ha passado, principalmente com o passado de Portugal e Espanha e França e Holanda e Inglaterra também, tu miras que
países que hacen genocídio y que no pasa nada. Entonces, todo lo que ha pasado en la memoria de las personas que han tenido o la esclavitud o las personas que son de las familias de las personas que han colonizado, nos quedamos um pouco como se em nossa alma ficasse restringida, como se há algo em nossa vida que queremos abraçar e ter. Estás a entender o meu portinhol? Sim? Perfecto. Como se há algo que nós outros queremos abraçar e queremos abarcar, mas não é possível, porque quando chegamos a um ponto de pensar a ser felizes, nosso inconsciente intenta a ser ao revés, intenta quase criar dinâmicas ocultas para o não merecimento desta felicidade. E isso passa porque nós outros temos como uma culpa interna de lo que ha hecho en el passado. E tu não puedes construir felicidade em cima da infelicidade de uma outra pessoa. Então, é como se intentas fazer um movimento, mas a dolor do inconsciente do país, do inconsciente de tua família, que há também tenido pessoas que han tenido esta mirada e este envolvimento na colonização, tu te quedas atrapado em las lealdades inconscientes, tentando reparar ao preço de tu destino a não possibilidade de felicidade, porque não podes ter felicidade quando tus ancestros fizeram isto. Então, és um pouco... És muito forte. Además, em muitas constelações que há hecho nos últimos anos, mirava com as pessoas que tinham nascido em um país e, por causa da colonização e da guerra, se han volvido para Portugal. Eu creio que em Espanha também aconteceu o mesmo, em França também. Então, é como se estas pessoas não se identificassem com nenhum país, porque, ademais, são, no caso de Portugal, portuguesas, mas não estão identificados com Portugal porque nasceram em África, nasceram em Angola, ou em Moçambique, ou em Timor, E então, a mirada é o território onde han nascido, não é Portugal, mas são cidadãos de Portugal. Entonces, ¿Qué efectos tiene esto que estás diciendo en las personas cuando luego sistémicamente, digamos, se relacionan en otros sistemas? ¿Qué tiene cuando no sienten estar en Portugal, en este ejemplo que estás expresando, y no sienten que sea su origen, cuando transgeneracionalmente sí lo es? Sí, son personas que no tienen lugar. Y cuando tú no tienes lugar es muy difícil para ti tener tu vida e conseguir alcançar em tu vida as coisas que te propongas, porque sempre que estás junto às coisas que te propões, algo se passa e te queda, e te sale como água em la mano, não? Então, a falta de lugar e a falta de pátria, de la noção de pátria, de la noção de território de poder. Então, aqui pensamos na mirada com as pessoas de nosso país que foram vivir para outros países colonizados e que voltaram depois, que não se sentem nem de um lado nem do outro. Además, o problema, eu creio ainda muito mais grave e muito mais com impacto na sociedade, toda a parte do desenraizamento e da agressividade da sociedade, é que as pessoas que foram escravizadas se quedaram sem terra. Então, todas as pessoas, por exemplo, em África, os portugueses, quando chegaram à África, pensaram a ser escravos. E quando pegam os escravos e os enviam para as Américas, pensam, e además impõem uma nova religião, porque as pessoas tinham que ter nossa religião. Isso é de uma violência total, porque quando tu miras a África é o primeiro país do mundo onde tu tens a memória de ter pessoas. Então, por toda a ordem, os países têm que... África é o primeiro, então temos algo de honrar, nós temos que honrar a África e temos que honrar as pessoas e os ancestrais de África.
Então, pensamos, entrando por um país que não era o nosso, impondo nossas religiões, impondo nossas intenções e, sendo escravos, tirando os filhos das madres, os padres das casas, as madres violadas. Há acontecido muitas coisas muito graves, onde tu não tens um tribunal mundial que te hace este equilíbrio, que te hace uma noção de rendição ou de equilíbrio com tudo o que lo ha hecho. Então, quando tu não tens a possibilidade de fazer isto de uma forma visível, tudo o que se passa é que o inconsciente de todas as pessoas, de todas as famílias, de todas as gerações, vão tentar fazer isto com sua própria vida, porque quando o problema coletivo não é reconhecido como tal, vai aparecer sempre como um problema individual. Isso era uma frase de Carl Jung. Carl Jung dizia isso muito claro. Quando um problema coletivo não tem reconhecimento, a parte individual se vai quedar com essa atrapado em si própria. Então, quando tu quitas o território sagrado de uma pessoa, tu quitas a religião, os mantras, os nomes, porque em África os nomes não são os mesmos que os nossos, mas nós também cambiamos os nomes das pessoas. Então, estamos cambiando o mantra, a energia mais profunda da pessoa. Estamos cambiando os rituais xamânicos, os rituais religiosos. María, podemos decir que estamos, digamos, de una forma cambiando la identidad de la cuna de la civilización. Completamente. La identidad y la dignidad de un pueblo. La dignidad de la raça e de um território sagrado, que é a África. É um território sagrado onde empieza a perspectiva religiosa da vida, com a ligação ao cielo, com todos os rituais que havia em África. E esses rituais são rituais muito antigos. E nós chegamos com nossa visão religiosa e não honramos nem miramos hacia esta sabedoria, tentando ver como se pode. Não é cambiar, é mesclar a visão do amor, a visão da humanidade, a visão de um povo que se pode mesclar, não? Então, quando estas pessoas são tiradas, sacadas do seu território e são enviadas como escravos, imagina-te o que passa com as pessoas que chegam ao Brasil. Os escravos que chegam ao Brasil. Depois da esclavitud se ha terminado e as pessoas se han quedado em Brasil, tendo hijos, tendo nietos, tendo nietos de nietos, e as pessoas que han continuado em Brasil, todas elas têm a dolor do inconsciente de não ter tido território, de terem sido sacados de sua própria vida, de sua própria terra, de seu próprio território, de seus próprios rituais. Então, quando isso, o princípio de lá, não é só do lugar, é também da autoridade, porque uma pessoa que é quitada do seu lugar desta forma não vai respeitar a autoridade. E o princípio das favelas no Brasil, de tudo o que tienes, da violência que tienes no Brasil, América Latina e tudo mais, tem a ver com isto, tem a ver com uma dificuldade sistémica de compreender a autoridade, de respirar a autoridade dentro de ti e acceptá-la, porque tienes ainda a revolta dos escravos dentro de ti. Então, enquanto não o miras, enquanto não o intentas honrar, pedir perdão, a ser o movimento de mirar hacia um tempo onde nadie lo ha hecho hasta ahora, é a única forma de pensar a curar as heridas do inconsciente colectivo da humanidade. Para mí es la única forma. Es lo que te iba a preguntar, que todos estos hechos significativos que generan dinámicas que dentro del prisma de las constelaciones familiares conocemos y vemos,
Luego hablaremos de algunas de las dinámicas, digamos, más frecuentes, como te he hecho en la segunda pregunta. Todos estos hechos significativos quedan grabados en esa conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Además, tienes la conciencia colectiva, la conciencia individual, la conciencia social, la conciencia familiar, tienes los niveles de conciencia que van hasta la conciencia colectiva. En la conciencia colectiva tienes los arquetipos, que Jung también lo ha explicado muy bien. Entonces, los arquetipos es como una forma de una galleta, es galleta que se dice, ¿no? Galleta. Sí, una forma en forma de corazón. Si tú lo pones una galleta de manzanilla o una galleta de chocolate, no pasa nada, porque cuando vai al horno y sacas del horno y tiras la forma, la galleta tiene siempre la misma forma. Está contida en esta forma. Isto es un arquetipo. La masa del bolo, de la galleta que vais poner dentro, es que cambia de cultura para cultura. Então, ser madre aqui em África, Brasil, América Latina, Venezuela, Argentina, é a mesma coisa. Lo cambia a cultura. E a cultura é tua identidade. A cultura é a respiração da família maior. Tienes tua família de origem, tienes tua família mais alargada e tienes tua cultura. E tua cultura é tua identidade. Además, tienes níveis de lealdade inconsciente à tua cultura completamente irracionais. Porque quando a seleção de Espanha vai a jogar futebol, tu se calhar, eu não gosto de futebol, mas quando a seleção portuguesa vai a jogar, eu me quedo atrapada em la televisão com um cascol, com uma coisa de la bandeira de Portugal e me quedo muito ativa, muito desperta, porque é importante para mim, é Portugal. Então, se vai a jogar Espanha, para mim não é a mesma coisa que vai a jogar Portugal. Só se Espanha vai a jogar com Portugal. Então, há algo de profundamente inconsciente que tem a ver com as lealdades. Agora, mira, uma pessoa que famílias inteiras que han sido escravizadas por los portugueses, por los espanhóis, e que han sido arrancadas de um continente para o outro, sem qualquer oportunidade de fazer nada. E hasta hoje não há nada, não há nadie, nem nenhum país, nem nenhum tribunal que ha tenido isso em conta para devolver a dignidade, devolver à origem a dignidade, los hijos a la terra de África, los hijos de nuevo a su territorio natal. Poner al servicio de la conciencia colectiva la herramienta tan poderosa de las constelaciones familiares me parece fantástico y de hecho necesario en estos momentos bajo las circunstancias que estamos viviendo. ¿No te parece qué te parece este movimiento global? ¿No es demasiado? Quiero decir, con demasiado. ¿No se nos puede escapar de las manos tanto ese movimiento tan grande? No, porque la propuesta es en pensar hacer esto con muchos países, en pensar lançar um repto para todas as pessoas que fazem constelações, em pensarem, quando fazem um workshop, ao final, todo o mundo a fazer uma constelação de território. Porque eu creio que temos que fazer muitas constelações para curar as heridas do inconsciente coletivo. E não é só uma pessoa que lo hace. Minha intenção agora é poner-me ao serviço deste movimento para todos os facilitadores de constelações do mundo. Por isso é o Congresso, por isso povos, territórios, nações, escravitude e tudo mais. Porque temos que reverberar isto para todas as pessoas e pensarem a fazer este movimento. Porque nós outros temos a consciência, temos a sabedoria, temos a visão sistémica.
Podemos perfectamente hacer, porque no podemos nos mantener en la dualidad, en la guerra, porque las manifestaciones antiguerra, o racismo, tudo o que habemos vivido hasta agora é de tensão, é de dualidade. E não dá mais para continuar a evoluir no mundo como os desafios, os desarrollos que temos agora e os desafios que temos, que todo o mundo lo mira, que é um grande cambio de consciência que todos estamos a ser invitados a ser, e manter a dualidade em la mirada entre as raças. Então, há um dolor que é tremendo em toda a raça, os negros, os indígenas, habemos hechos coisas terríveis e com uma consciência que não lo teníamos, num tempo onde não teníamos noção de que lo hacíamos. Claro que sim, não é uma crítica, não é para criticá-lo, é para cambiar o movimento de dualidade para a unidade. Además, lo que ha mirado em várias constelações que ha hecho, e isto eu creio que é um ponto importante para as pessoas que nos estão a ouvir, é que este tema não é a ser como Helen Garcia quando estávamos em la guerra, que é poner lo assassino, poner las víctimas y los perpetradores. Se queda bem. Não é verdade. Este ponto é muito mais profundo e vai muito mais atrás de que este movimento. Eu pensei a ser isto assim e me quedei, bom, hasta o momento onde há hecho uma constelação, onde pediam uma aluna minha, que já é facilitadora de constelações, e disse, tu lo vais a ser, e eu vou entrar como escrava. E quando tive a experiência de entrar como escrava, como se diz em espanhol? Esclava ou esclavo. Sim, esclava. Quando ha tenido a experiência de entrar na constelação como esclava africana, lo ha entendido tudo. E lo tudo é que minha primeira dolor e revolta é contra a minha terra. É contra o meu território, é contra o meu país. É como um ninho contra a madre. El origen. Da madre de origem. Então é muito mais profundo do que poner a vítima, o espanhol, o português e o esclavo. Não podemos ser assim. Os portugueses e os espanhóis têm que devolver a los esclavos sua terra, sua madre, aquela que lo han quitado. Depois lo miramos os mortos. Mas o primeiro movimento é um movimento muito profundo, religioso, espiritual, de devolver o território, devolver a dignidade do território, dos rituais, da madre tierra. Só depois tu pensas a ser as outras partes pouco mais, que nós outros lá conhecemos desde já muito bem, quando temos constelações de guerra, ou temos constelações de assassinatos, ou tudo mais. Aqui é outro câmbio. Ademais, quando pensares a ser isto, nós outros também pensamos a ser isto com nós outros, porque Portugal ha sido invadido por Espanha, Espanha ha tentado invadir Portugal, depois temos os árabes, então nós outros também tivemos estes movimentos uns com os outros, mas não hacemos escravos. E a parte dos escravos é a parte mais importante de mirá-la. Hablas de forma continua de esta dinámica de esclavitud, ¿vale? Donde personas que traían bajo una conciencia una serie de ideologías, como bien has explicado, ¿cómo podríamos denominar esta dinámica bajo la perspectiva de las constelaciones familiares? Constelações sociais, constelações da humanidade, constelações de devolver ao ser humano, porque quando estás a devolver a África seus hijos e aos hijos da África seu território sagrado, tu estás fazendo movimento muito profundo de curar-se a ti próprio, porque África é o chakra raiz da terra. A humanidade não pode evoluir se a África não se quedar em equilíbrio. Estamos falando de uma perspectiva de evolução de toda a humanidade. Ademais, nós outros somos pouco escravos da sociedade em que vivemos, porque nos quedamos atrapados em lá materialismo, nos quedamos atrapados em la perda de noção de los rituais e de nossa conexão com o divino.
Nós nascemos com a nossa cabeça, nós nascemos com os pés. Então, a grande proposta é como fazer a ligação entre o céu e a terra. Sería este devolver, digamos, la tierra y la identidad, en este ejemplo que estás poniendo, a África como cuna de la civilización humana, ¿sería una forma de compensar? ¿Sería una forma de, digamos, restituir o de equilibrar y armonizar? Eu creio que é uma forma de todos nós outros podemos evoluir hacia movimento de individuação. Eu não creio que seja possível para mim individuar com tanto dolor do inconsciente coletivo. Eu sou uma pessoa que por lealdade inconsciente estou atrapada ao inconsciente coletivo. Então, para a individuação de uma pessoa, temos também que fazer a individuação de outras pessoas. É movimento coletivo. Então, no momento do corona e tudo mais, todas as pessoas já estão muito enfadadas de ouvir falar de corona e tudo mais, mas um movimento de escravo da sociedade materialista ou consegues pensar a ter tua própria poder espiritual, o poder de teres a vida em tu mano e de lo haceres a partir de tu própria, de tu coração, do movimento de coração. E o coração, todos nós lo sabemos, porque somos todos facilitadores, as pessoas que nos estão a ouvir, que é movimento que só empieza a partir do coração, que a mente não lo consegue abarcar, que é o movimento hacia dentro, de dentro hacia fora. Então, a visão da esclavitud, a visão é como se é o momento de mirá-lo, porque se queremos também evoluir e quitarmos a esclavitud do materialismo e a esclavitud da vida que temos todos, que é uma esclavitud também, temos que devolver a los antigos esclavos a liberdade que nós havemos quitado. É quase como também tem ato muito simbólico aqui. Bajo tu punto de vista y tu experiencia como facilitadora, mentora y profesora de constelaciones familiares, ¿podrías decirnos en ese momento clave, digamos, de una hipotética constelación, qué le diríamos a la persona, al representante de esa esclavitud, o a ese conjunto de seres humanos que han sido esclavizados? Sim. O primeiro é como descendente de colonizadores, honrar, não? Pedir perdão, quase. Honrar e devolver, lamentando muito a ignorância das pessoas que estão atrás de mim e a ignorância de toda a vida. Eu creio que este movimento que havemos tenido também é movimento da própria evolução da humanidade, porque ninho, quando começa a crescer, também hace muitas coisas que não lo devia fazer. E os padres lo miram e sorriem e dizem, bom, ainda não têm idade para lo mirar de outra forma. E nós outros, como seres humanos, temos que nos mirar também desta forma. Há 500 anos, nós outros não tínhamos maturidade e desenvolvimento espiritual para mirar as coisas e ter a noção do que lo estávamos fazendo. ¿Quieres decir que bajo esa bandera de la colonización, de descubrimiento, venían después estos efectos que estás comentando? En su momento, la intencionalidad era expandir el territorio y expandir, digamos, también las propias ideas, pero expandir desde un lugar, digamos, impositivo, ¿no? O sea, em Portugal, a ideia, o princípio da colonização era o amor, expandir a visão do coração, expandir a visão de Cristo através dos templários. Depois, os templários se han posto ao lado e pensou a Igreja Católica, que não lo queria os templários. Mas o princípio da missão era princípio nobre de
falar de amor e de falar de los valores mais elevados de não a religião de la mensagem de Jesus Cristo, que é uma outra coisa completamente diferente, distinta. Uma coisa é a mensagem principal, depois a religião que há pensado a construir uma estrutura atrás do princípio da mensagem principal. Então, depois pensou-se com as riquezas, o território e tudo o demais. Mas lá o início da colonização ou da visão de ir para novos povos era para falar de amor. E é isto que nós queremos fazer agora, falar de amor de unificação, solo coração, para no fundo resgatar não a colonização, mas a visão de único povo, de único coração no mundo, de uma única nação, respeitando as culturas, respeitando as civilizações, respeitando as diferenças, respeitando os continentes, respeitando tudo isso, porque os continentes não estão separados, os continentes estão unidos por o mar, e mar é emociones. Los efectos que recaen sobre nosotros desde la conciencia colectiva a través de estos actos y hechos significativos de las colonizaciones, no sé, me hago una imagen, no sé si será correcto, tú nos dices y me dices, estaba pensando en la esclavitud, de cómo hemos, digamos, obtenido, y las grandes empresas y grandes multinacionales han saqueado las minas para crear los dispositivos móviles. Y ahora recae sobre nosotros, y estoy pensando en la imagen de la esclavitud que tenemos actualmente en las civilizaciones, digamos, del primer mundo, llamadas del primer mundo, de ese uso de la tecnología y del móvil. Sí. ¿Esto es karma? Eu creio que podemos falar sim que é karma. Karma é aprendizagem, que é o que hace de dentro para fora, te viene de fora para dentro. A física quântica lo ha explicado muito bem, não? Não há matéria, tudo que mandas para fora te viene para dentro de novo. Então, é a evolução do povo, do humano. Eu creio que estamos quase num salto quântico de deixarmos de ser homo sapiens para sermos homo consciencios. Então, eso yo también lo tengo claro. Está a chegar a ponto onde, se tu tienes que fazer este salto para homo consciencios, tu não o vais a hacer em cima de uma colonização. Não é possível. Como lo haces? Não abrindo tu coração com perdones profundos hacia o momento de toda lá que tua família de origem ou tu país ha hecho, que hasta agora nada lo ha equilibrado. As pessoas negras e os indígenas tentam equilibrá-lo ao custo de sua própria vida, que é, em Venezuela, a vida quase não tem valor, porque as pessoas se matam na calle. Não há regras. Em Brasil, tu tens as favelas que estão llenas de suas próprias regras. Então, isso é porque as pessoas han quitado, han perdido por completo sua casa, sua madre, seu território. E pensando a ser este movimento, todo o mundo pensando a ser este movimento, as coisas se vão ir para a neutralidade, para o caminho del meio, não? Então, aí tens outro ponto, que é o ponto das constelações, onde 1 mais 1 é igual a 10 ou 20, não é igual a 2. Porque vais para uma outra mirada, hacia allá, e lo miras a partir de uma visão de compaixão por las pessoas que han vivido isto e por las pessoas que han hecho isto também. Porque nós também temos que ter esta visão de compaixão para nós próprios, família e as pessoas de nosso país que não han hecho, porque precisam de ter tanta compaixão como aquela que temos que ter por las pessoas que han sido violentadas neste processo, não? Porque é ignorância pura. Nós outros fomos muito ignorantes, então eu creio que o ponto não é mirar, hacemos mal, não é isso que estamos falando, estamos num momento evolutivo e temos que mirar isso a partir da origem. A origem é em pensar
a hablar num só coração e devolver los territórios, devolver los hijos a los territórios e honrarmos que as pessoas de África são maiores do que nós outros. Bueno, de hecho, en el Congreso de Consciencia Sistémica, que se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo en Estoril, Portugal, has invitado a personas... bueno, cuéntalo tú. Cuéntalo tú. A mí se me escapa de las manos. Sim, hacemos um trabalho de investigação para tentar ver no mundo quem são as pessoas que já fazem este tipo de trabalho, com constelações sociais, constelações mundiais e tudo mais. Então, descobrimos a única mulher Zulu. Zulu, todo o mundo sabe que Zulu foi as tribos onde ela ainda ha vivido 10 anos, na África do Sul. Uma mulher Zulu que é facilitadora de constelações, que se chama Lindui. Esta mulher está a trabalhar comigo, vamos a fazer um filme que vamos pôr em enero nas redes sociais, e vamos a fazer um filme sobre a colonização junto com uma indígena, uma mulher completamente indígena, que também é facilitadora de constelações. Lo corroboro, he visto la foto, he visto un vídeo. É incrível, Francesca, sim. És mesmo indígena. Então, a ideia é pensar o congresso com um grande espetáculo de tambores e de danças zulus e de danças africanas com os sonidos reverberando e todos os facilitadores de constelações que vão estar no congresso em cima do palco, haciendo uma constelação onde cada de nós outros hace do seu próprio país. E cerramos da mesma forma. Qué bonito. É um congresso para unir corações, unidos num só coração. É a frase do congresso. Então, temos também duas pessoas dos Estados Unidos, que é Dan Cohen e Emily. Dan Cohen ha trabalhado 12 anos em prisões solo de homicídios. Então, estás mirando a experiência que este homem tem de la temática de los homicídios das pessoas em prisões dos Estados Unidos, as piores prisões dos Estados Unidos, onde só há presos de homicídios. E ha trabalhado 12 anos fazendo constelações a todos esses homens. Então, Dan Cohen é uma pessoa muito interessante, muito sensível, com uma bagagem não só espiritual, mas também intelectual muito interessante. És professor numa universidade. E vai também estar neste congresso e vai também estar no filme que estamos a desenvolver neste momento. Además, teremos 2 brasileiros também. E então és um filme multirracial, onde cada de nós outros, negros e brancos e indígenas, vamos falar todos juntos num só coração sobre a visão do racismo e da colonização, intentando dar uma mirada com este filme que nunca lo habíamos hecho na sociedade, que sempre que falamos de racismo, falamos de manifestações, falamos de guerra, falamos de... Não temos uma visão sistémica do racismo. Então, este filme tem como grande objetivo dar a mirada sistémica para um tema que é um tema mundial e que é um tema que está muito sencillo, muy a brotar, muy fuerte. Me viene la frase poner al servicio de la transformación social y humana la herramienta y la aplicación de la herramienta de las constelaciones familiares y los conocimientos de los órdenes del amor. Sí. En el Congreso, María, que van a ser 3 días, además 3 días como, bueno, ya nos has anunciado la entrada, ya nos dan ganas de ir, 3 días de congreso, ¿verdad? Se va a realizar online y presencial, de los 2 formatos, y tiene 8 áreas de intervención. La conciencia sistémica, los pueblos, territorios y naciones, constelaciones familiares, salud sistémica, pedagogía sistémica, derecho sistémico, relaciones amorosas y sistemas empresariales. ¿Nos puedes decir un par de objetivos, aparte de los que ya nos has comentado, del Congreso, y vemos un vídeo promocional y aparte también que divulga
esa imagen y esa esencia de lo que quieres transmitirnos hoy? Sim. Então, o grande objetivo é pouco o mesmo do primeiro congresso, mas pouco mais ambicioso, que é juntar os facilitadores de constelações do mundo para que todo o mundo se pueda mirar. Porque eu creio que é uma profissão, que é uma missão, porque não é uma profissão, as pessoas que lo hacen por de coração. Então, temos que nos mirar todos, temos que fazer movimento. Eu creio que o cambio do mundo empieza com a visão sistémica. Conectándonos a este movimiento global que te agradezco y supongo que te agradecen muchas personas en el planeta, conectándonos con este movimiento, con ese objetivo de conectarnos a una sola tierra, entiendo, ¿no? Un solo corazón. Y un solo corazón. Al tiempo, esos efectos, al igual que los que hemos estado comentando, los efectos dentro de la conciencia colectiva de la colonización, esos efectos pueden llevarnos como facilitadores y facilitadoras a profundizar mucho más, a evolucionar en el terreno de las constelaciones familiares y sistémicas? Sí, porque cuando empiezas a mirar las cosas un poco más allá de la visión familiar, minha mirada é que as constelações vão cambiar para a consciência sistémica, porque à medida que o ser humano vai evoluir, tu próprio lo haces constelações com tu padre, tu vais perceber que tu padre e tu madre é uma eleição tua, e é uma eleição tua a mirada que lo haces de tu madre e tu padre, porque tienes a atitude e tienes a liberdade de fazer o cambio, tu próprio cambio da mirada. Então, quando começamos a evoluir pouco mais, as questões familiares vão começar a ter menos necessidade de ser hechas, porque o ser humano que está mais evoluído já não se queda atrapado neste nível. E começa a ser outros níveis de mirada. Então, este nível de mirada são muito mais sociais, culturais e interraciais. Então, o grande objetivo do congresso é pensar este movimento que para mim é o movimento do futuro, porque o respeito por la cultura de povo é o respeito por la identidade de povo. E quando tu lo haces, tu te quedas muito maior, porque tu te quedas mais humilde, e quanto mais humilde, maior é tua energia de entendimento da vida. Então, não é possível continuarmos atrapados em la visão sistémica familiar, la madre, la abuela. Temos que ir pouco mais allá. Temos que ir muito mais allá de la visão muito redutiva só da família. Por isso, os temas todos que falamos, os temas do direito sistémico, os temas, porque tu para ter, para mim não seria direito sistémico, seria justiça sistémica. Mas como temos o padre do direito sistémico, é Brasil, o juiz de Brasil, Samistos, que ha registrado a marca direito sistémico, eu não posso cambiar para justiça sistémica, porque temos que honrar o padre de direito sistémico que está no Congresso. Mas para mim, o futuro é justiça sistémica, não é pedagogia sistémica, mas é educação sistémica, saúde sistémica, porque a própria mirada das constelações e a pessoa que hace facilitações não pode ter a palavra que é limitada em sua própria dimensão. Direito e justiça são duas coisas distintas. Justiça é muito mais sistémico que direito. Educação é muito mais sistémico que pedagogia. Educação, tu vais a tudo, vais aos padres, aos professores, ao sistema educativo, às faculdades, haces tudo, não? Então, temos que pensar a não só a ter uma visão sistémica, como a ter a visão certa do próprio movimento da sociedade, mirando hacia allá e projetando com a parte
integrando la parte sistémica. No sé si me consigo hacer entender. Sí, sí. Sí, sí. Te estás expresando muy bien Espero que y agradecemos tu esfuerzo, aunque tu español es perfecto, pero no. sabemos que siempre cuando una persona tiene que hablar en otro idioma y encima para explicar conceptos tan profundos y que no estás explicando en qué consiste ir a hacer la compra. Te agradecemos que hagas este esfuerzo. Digo tres objetivos. Dar a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los efectos sistémicos en las áreas, como hemos dicho, de la familia, de la educación, de la salud, justicia y organizaciones. Dar a conocer la importancia de mirar hacia el ser humano a través de la mirada sistémica en una visión holística, en su contexto de vida. Tantos objetivos y también dirigidos, ¿no? Ofrecer una visión de diagnóstico, análisis y resolución de problemas en distintos contextos dentro de las organizaciones, porque las empresas también no solo son digámoslo así, una de las ramas de la aplicación de las constelaciones, donde se pueden aplicar las constelaciones familiares, sino que también tendrán a partir de ahora mucha importancia. De hecho, vemos cómo muchas organizaciones, a partir de las circunstancias que nos están tocando vivir, están cerrando, están desapareciendo incluso grandes empresas que han estado de forma transgeneracional 3, 4 y 5 generaciones y ahora mismo en este momento están desapareciendo. Esa visión sistémica también para las empresas, ¿no? Y hay un objetivo aquí que lo has comentado en la entrada del Congreso, ofrecer experiencias vivenciales, ¿no? Con talleres de constelaciones, compartir casos prácticos y testimonios de vida en cada una de las áreas mencionadas. Bueno, si te parece, dime, 44 talleres e 22 ponências. Temos Rupert Sheldrake, o hombre de los campos morfogenéticos, dentro do congresso. Temos Amit Goswamit, o hombre da física quântica e da psicologia quântica. Temos vários cientistas que vêm a aportar a visão sistémica de outras disciplinas que dão bom sustento à nossa visão de constelações. Queria dar 2 exemplos. Não sei se temos tempo. Sim? Si quieres, sí. Si quieres, ¿te parece que veamos el vídeo? Sí. Después de 2 ejemplos, sí. Bueno, pues Chiar, si nos haces el favor y nos echas una mano, pues ponemos el vídeo, lo vemos todos y todas, y luego te tienen que preguntar. Sí. Si alguien quiere preguntar. Bueno, pues
Estamos, como dice la frase final, estamos y están todas las personas, no solo las que estamos aquí hoy en directo, estamos invitados a ese magnífico Congreso de Consciencia Sistémica. María, si te parece, dejamos unos minutos para ver si alguna persona de las que nos acompaña quiere hacerte alguna pregunta sobre lo que hemos charlado o sobre el Congreso. Claro que sí. Muy bien. Pues la persona que quiera hacer alguna pregunta a María lo puede hacer a través del chat o puede compartir su voz con nosotras y nosotros dándole al audio. Para que as pessoas que querem mirar o vídeo com mais qualidade, porque não estava muito bem na qualidade, temos o site, o enlace do congresso, temos todo traduzido em espanhol. Então, temos 3 línguas, português, inglês e espanhol. Espanhol, inglês, português. E é só cambiar en el enlace. Quisiera... Sí, Vincent. Tenemos una pregunta. Hacer una pregunta. Sí, Vincent. A ver, yo como historiador, la verdad es que he estudiado otra historia bastante diferente. A ver, en la colonización hubo violencia por todas las partes. Ah, sí, sí. Quiero decir, los negros africanos eran capturados por otros africanos y llevados a las costas y vendidos a los europeos. No existía nada que se pudiera llamar pueblo africano de ninguna manera, sino guerras, violencia, maltrato, total destrucción dentro de África y relaciones absolutamente desastrosas, no mejores que las europeas. Lo único que les faltaba es tecnología, solamente eso. Entonces, no lo sé que tenemos nosotros que pedir perdón ahí de ninguna manera, ni juzgarnos por nada, simplemente, pues no sé, ni devolverles la dignidad. ¿Cómo vamos a devolverle la dignidad a nadie? Nosotros tenemos que devolver la dignidad a nadie. O la tierra. ¿La tierra? Pero si la tierra ellos se la quitaron a otros y otros a otros, como nos pongamos a devolver la tierra, esto va a ser un desastre. Bueno, y he oído también a que nosotros estamos más avanzados. Vicen, perdóname. La pregunta. Nosotros estamos más avanzados que los antepasados. Nosotros nos creemos mejor que ellos. Creo que aquí hay algo fuera de lugar y quería simplemente puntualizarlo. Muy bien. Não, quero falar um pouco sobre isso. Os primeiros escravos han sido en África con los propios africanos en Egipto, ¿no? Entonces, las primeras experiencias de esclavos han empezado en Egipto. Y los esclavos de Egipto, ya lo sabemos que hacían. Entonces, el grande cambio que nosotros habíamos hecho es que los esclavos eran vendidos a los portugueses, a los españoles y a otras personas y otros pueblos por los propios africanos. Vincent tiene toda la razón. O cambio é que estes países han quitado os africanos de África e quitado de país. Nós outros sabemos como é sencillo, por exemplo, quando um ninho é adotado e é adotado em seu lugar, em seu território, ou é adotado cambiando de território. É como se fosse adotado 2 vezes, que é a madre e o padre de sangue, e ainda mais a sua própria raízes de seu próprio país. As pessoas que hacen constelações, os facilitadores de constelações, sabem muito bem o que é um ninho adotado e cambiado de território e de continente, además ainda mais de continente. Então, o grande cambio que habemos hecho, a esclavitud já lo existia quando nós chegamos. Nós não inventamos a esclavitud. Os negros nos han vendido outros negros. Isso, Vicente tem toda a razão. O que habemos hecho é cambiado de território, cambiado de continente.
E aí empieza outro tipo de violência, porque ele lo ha dicho também, Espanha ha conquistado Portugal, nós habemos tenido guerras durante séculos e estamos aqui bem, não? Então, o ponto é, os árabes nos han invadido e tudo mais. Então, a história empieza desta forma e tem estes sucessivos cambios. Nós já lo sabemos. O ponto é a forma como os escravos foram arrancados de África e postos em outros continentes. Eu creio que o exemplo de los hijos adotados, quando cambiam de território e cambiam de país e cambiam de continente, nós outros miramos a força que tem no sistema, este cambio distinto, porque cambia de cultura, cambia de modo de vida, cambia tudo. Não há nada se queda igual. No há nada onde a persona tiene raíces para se poder... Sí, la idea, la imagen y la profundidad del tema radica que cuando hay un desarraigo, en ese sentido, como bien está explicando María y también el compañero Vicente que ha participado, tenemos una búsqueda de la unidad de forma inconsciente. Y luego ya la forma de esa búsqueda, de volver a esa unidad, ¿no? De la que hemos sido, digamos, separados, ya conocemos todos y todas que hay distintos formatos de hacerlo, a través de la violencia, a través del engaño, a través del saqueo y a través del intercambio en esa espiral de violencia, ¿no? Estamos a hablar de mirar lo que nunca se ha mirado, de dar una mirada en el inconsciente, en la dolor. Entonces, lo podemos hacer de muchas formas y cada uno lo hace de la forma como se siente confortable de hacerlo, ¿no? Muy bien. Gracias Vicente por tu cuestión y por aclarar las cosas. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera preguntarle algo a María? Hemos dicho sobre el tema que hemos entrevistado, que hemos desarrollado la entrevista esta noche, o sobre el congreso que se realizará en Estoril, Portugal, los días 13, 14 y 15 de marzo de 2021. Tenemos una presencia de peso en el congreso, que es Adrián, que es el representante de la asociación, y tenemos 9 personas, 9 facilitadores de constelaciones que pertencem à associação. 9 comigo 10, porque eu também pertenço à associação. Sin contarte a ti, que eres la organizadora. Y también facilitas un taller, ¿no? En el Congreso. Sí, sí, bueno. sí. ¿Qué personas, qué socios y socias van a participar en el Congreso de Estoril? Temos a Adriana, temos Maria da Luz Godis, na parte de direito sistémico, está tentando fazer muito trabalho nessa área em Espanha. Temos, además aí vamos ter 4 juízes, 2 procuradores ou promotores. Temos grande peso nesta parte de direito sistémico. Sim. Temos Tio, temos António del Castilho, Cecílio Rogojo, Eva Jacinto, que eu creio que está nos ouvindo desde o início, sim. Temos Amparo La Moneda, temos Guilherme Echegaray. Sí, es más complicado. No, sí. Tenemos Peter Burking y las 9 personas ya están. Entonces, yo lo quería tener mucho más. Tenemos Sara Rodríguez, que está aquí con nosotros hoy, que estaba en el primer congreso. Tú, José María, que estaba en el primer congreso. Mas con el apoyo de los territorios, naciones y con las áreas que ha desarrollado, no es posible tener todas las personas que tienen calidad y que pueden aportar mucho sabedoria neste congresso. Não é possível manter tudo, então temos que tomar decisões que são sempre difíceis, que era dizer sim a alguém implica um não a outra pessoa. Então, Sara, e contigo e as outras pessoas que han estado no primeiro congresso, gostaria muito de ter todas as pessoas, mas não é possível mesmo. Bueno, para mí fue un honor y un placer el participar en el primer Congreso de Conciencia Sistémica.
ya te decía tu invitación, ahora ir de participante, de observador, pues será otra vez otro lujo y tenemos que ver a muchas personas y a personas nuevas. Sí, sí. No estar viendo siempre a los mismos. Así que nada, que va a ser muy bonito. Como has dicho, es esto de los socios y socias que van a participar en el Congreso de Estoril. También vamos a contar con la presencia de Franz Rupert, ¿verdad? De Wilfred Nels, que también es un conocido de la asociación. Tenemos también Jacob Schneider también. A Rupert Sheldrake, que has dicho antes, lo has comentado, bueno, y otros muchos profesionales, Stefan Hausner, Marianne Frank Gris, también la tendremos en Portugal. Angélica Olvera y muchas otras personas, desde la antropología hasta la astrología, pasando por la literatura y la geofísica y, como hemos dicho antes, la metafísica. Y la filosofía también. Y la filosofía. Sí. Por lo tanto, se trabaja a todos los ámbitos. Decir a nuestras socias y socios que gracias a esta colaboración con María, bueno, pues el precio del congreso tiene un 40% de descuento, ¿verdad, María? Sí. Y para facilitar la visita de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas a ese Congreso Estoril y a todos los representantes de esta asociación. Muchísimas gracias, María. ¿Quieres cerrar con algo que nos sorprenda del Congreso? Cuéntanos una pequeña sorpresa. Si lo cuento, pues ya no es sorpresa. Bueno, pues no les bajes tanto el precio y les cuentes la sorpresa. Não, vai ser um congresso incrível, com uma vivência emocional muito forte. Estamos em pleno Covid, eu creio que em março do próximo ano já nós vamos poder estar de uma outra forma e lá as pessoas vão estar com muitas ganas de se poder abraçar e de poder estar de uma outra forma. Então, vale a pena venir, vale a pena ter... Lá a experiência pode ser online ou presencial, mas vamos ter palestras, ponências e workshops muito sencillos e muito distintos daquilo que estamos habituados a mirar. Então, é uma proposta única com todos os continentes representados e várias culturas representadas e é mesmo um congresso para ser o slogan de Unidos num solo coração, hacemos um mundo melhor e uma vida mejor para todo el mundo. Entonces es mirar hacia el pasado y hacer estas ceremonias de unificación de los pueblos, territorios y naciones. Este es el grande propósito de este congreso. Entonces tiene en este momento mucha relación con Brasil y muchas personas en Brasil están muy contentas de este movimiento y está a ser, ya empieza a ser grande movimento de grande câmbio, ainda agora pensou. Então, estão todos invitados a vir e o sítio é www.conscienciasistémica.pt. Depois é só cambiar para espanhol e mirar todo o sítio em espanhol. Temos tradução simultânea também e tudo mais. E pronto. Muy bien, María, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Es siempre un placer hablar contigo, esa ilusión, esa fuerza, esa energía que le imprimes a este proyecto que comenzó el año pasado en el primer Congreso de Consciencia Sistémica, que lo has organizado, que mueves cielo y tierra para que esté todo el mundo y sea lo más completo posible, en este caso con este objetivo con esas expectativas y ese objetivo tan positivo y tan profundo para todos y todas. No solo me refiero a nosotros y a nosotras como facilitadores, sino también a todo ser humano que viva en la Tierra.
y decirte que, aparte de agradecerte, que toda la información del Congreso de Estoril, de Portugal, repito, los días 13, 14 y 15 de marzo de 2021, la hemos ido, digamos, divulgando en nuestras redes sociales y, bueno, esto que acabas de decir, lo último, pues completa y complementa todo lo que hemos ido difundiendo para que nuestros socios y nuestras socias puedan acudir a Portugal. Y la verdad es que entre nosotros y nosotras tenemos una visión muy bonita, muy amplia y muchas ganas de ir y de visitarte allí en tu país, en Portugal, que dentro de poquito, si esto tiene los efectos que todos y todas deseamos, será el nuestro también. Exatamente. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros hasta este momento. Y estou à disposição, se lo que querem, é só uma questão de mirar através das redes sociais também. É muito fácil falar comigo diretamente, se alguém, uma pessoa quer hacerlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María, por tu cercanía. Sí. Muchas gracias, María, por tu cercanía y tu buen hacer. Bueno, pues aquí finalizamos la entrevista, agradeciéndole a María y agradeciendo a todas las personas que nos habéis estado viendo en directo, y recordar que si por cualquier circunstancia hoy no habéis podido estar en directo o lo queréis compartir, se subirá el vídeo a las redes sociales de la asociación, tanto Facebook como YouTube, y ahí tendréis el vídeo. Nos despedimos. María, tú te quedas conmigo un minutito, ¿vale? Sí, sí, sí. Y despedimos a las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.